Há fases na vida em que você olha ao redor e sente como se tivesse desaparecido. Não porque você sumiu do mundo, mas porque o mundo parece ter parado de olhar para você. Ninguém te chama, ninguém te percebe, ninguém te reconhece. Ninguém pergunta se está tudo bem. Nada avança, nada muda, nada clareia. E aí, no meio desse silêncio pesado, você começa a pensar: será que Deus me abandonou? Será que fiz algo errado? Será que minhas orações não funcionam mais? Será que eu perdi o favor de Deus sem perceber? Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse. Quando Deus te leva para o secreto, não é para te esconder do mundo. É para te proteger do que ainda não está pronto para te receber. Existem vitórias que só podem ser construídas longe dos olhos das pessoas. Existem processos que só funcionam quando ninguém está te observando. Existem curas que só acontecem no silêncio. E se você está vivendo um desses períodos, um período em que tudo parece silencioso, parado, apagado, então fica comigo até o final desta mensagem. Porque talvez, e eu digo isso com peso espiritual, você esteja no exato momento em que Deus está te levantando no segredo, antes de te expor em vitória. Existem temporadas em que Deus faz uma coisa que ninguém entende. Ele interrompe o fluxo. Você estava avançando e de repente tudo trava. Você estava crescendo e de repente nada evolui. Você estava rodeado e de repente fica sozinho. Você tinha direção e de repente perde o mapa. E a primeira sensação que você tem é de abandono. Mas espiritualmente o que aconteceu foi outra coisa. Deus te tirou da exposição antes da hora. Porque existiam coisas acontecendo ao teu redor que você não enxergava. Pessoas com intenções que você não percebia. Ambientes que não te favoreciam. Caminhos que iam te desgastar. Situações que iam te quebrar. E Deus fez o que só Ele consegue fazer. Ele te recolheu para o secreto, não como castigo, não como rejeição, mas como proteção. Você não foi removido, você foi preservado. Deus te tirou da superfície porque algo dentro de você precisava ser reconstruído antes que você voltasse para o campo de batalha. Muitas das maiores obras de Deus começam quando Ele te tira de cena. Às vezes parece que ninguém vê sua luta. As pessoas acham que você está bem só porque você não grita. Acham que você está forte só porque você continua andando. Acham que você é resistente só porque você não desmorona em público. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele vê sua luta silenciosa. Ele vê seu cansaço escondido. Ele vê suas lágrimas que caem quando você apaga a luz. Ele vê o quanto você tenta, mesmo cansado. Ele vê o quanto você segura, mesmo querendo largar. Ele vê o quanto você aguenta, mesmo sem forças. E é no secreto que Ele coloca a mão e começa a moldar partes de você que você mesmo nunca conseguiu alcançar. O secreto não é solidão. O secreto é cirurgia. Deus está mexendo em feridas internas, limpando sentimentos guardados, quebrando padrões antigos, tirando medos escondidos, aliviando pressões que você nem falava mais. É como um oleiro que pega um vaso trincado e vai reconstruindo o que ninguém enxerga. Para o mundo, você parece parado, mas espiritualmente você está sendo moldado, curado, fortalecido. Tudo o que é forte
cresce primeiro no escuro. A raiz cresce no escuro. O bebê se forma no escuro. O ouro se refina no fogo. A borboleta se transforma no casulo. E você se fortalece no secreto. O escuro não é ausência. O escuro é ambiente, ambiente de transformação. Deus faz você passar por esse processo porque Ele sabe. Se Ele te expor antes da hora, você não aguenta o peso da vitória. Quem vê o palco não imagina o que foi construído nos bastidores. Quem vê a bênção não imagina o processo. Quem vê a vitória não imagina as noites de dor. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Ninguém vê, ninguém entende, ninguém percebe, ninguém reconhece. Mas Deus está te formando para a fase que vem depois. Se isso está falando com você, comenta. Deus está me formando no secreto. Existe um detalhe profundo sobre o agir de Deus. Ele te separa antes de te revelar. Abraão foi separado antes de ser pai de nações. Moisés foi separado antes de libertar um povo. Davi foi separado antes de se tornar rei. José foi separado antes de governar. Jesus foi para o deserto antes de começar o ministério. Separação não é rejeição. Separação é preparação. Deus te leva para uma fase onde ninguém te aplaude, ninguém te chama, ninguém te compreende, ninguém te procura, para que você aprenda a ser guiado pela voz dele, não pela aprovação dos outros. Quando Deus te isola, Ele está te ensinando algo que vai sustentar a próxima fase da sua vida. Independência emocional, firmeza espiritual, clareza de identidade, confiança no processo. Você não vai sair dessa fase igual. Você vai sair mais forte. A fase do secreto é silenciosa, mas também é pesada. Você sente que está carregando o próprio mundo nas costas. Sente que está lutando sozinho. Sente que está fazendo o máximo possível, mas nada muda. Sente que todo mundo está avançando, menos você. Sente que ninguém percebe seu esforço. Sente que ninguém entende seu cansaço. Mas Deus entende. E Ele está usando cada detalhe dessa fase para te transformar por dentro. Você está aprendendo a ser forte sem aplausos, a ser fiel sem resposta, a continuar mesmo sem ver resultado, a confiar mesmo quando não sente nada, a caminhar mesmo quando tudo parece parado. E é aí que nasce uma força que você nunca teve antes. Quase sempre, a intervenção de Deus não começa no barulho, começa no silêncio. Ele começa a levantar você nos detalhes. A força que voltou sem explicação. A paz que apareceu no meio do caos. A coragem que surgiu no dia mais pesado. A esperança que brotou depois de tanto cansaço. O pensamento que disse, não desista. A porta que abriu devagar. O medo que diminuiu. A mente que clareou. O peito que aliviou. E tudo isso aconteceu sem ninguém ver. Deus não te levanta na multidão. Ele te levanta no secreto, para quando você aparecer, ninguém entender o que aconteceu. E aí chega o momento que muda tudo. A revelação. Chega um momento em que Deus olha para o processo, olha para a tua alma, olha para a tua maturidade, olha para a tua raiz e diz, agora está pronto. E quando Deus decide te revelar, Ele faz de um jeito que ninguém consegue impedir. Oportunidades começam a aparecer. Portas começam a se abrir. Pessoas começam a notar você. Convites começam a chegar. Caminhos começam a se alinhar.
coisas começam a fazer sentido, vitórias começam a brotar. E o mais impressionante, quem te ignorou vai ter que assistir tua vitória. Quem te subestimou vai ter que reconhecer tua força. Quem não acreditou vai ver Deus te honrando. Não é vingança, é honra, porque depois que Deus te levanta, ninguém derruba. Se você crê que Deus vai te revelar no tempo certo, comenta: eu creio na vitória que está chegando. Deus não te transforma para te exibir. Ele te transforma para te usar. Cada lágrima, cada dor, cada luta, cada espera, cada silêncio, tudo isso está te equipando para a missão que Ele vai colocar na sua mão. O propósito que Deus tem para você exige força emocional, estabilidade espiritual, discernimento, paz, maturidade. E Ele está construindo isso agora. Você não está sendo apenas reconstruído, você está sendo preparado para liderar algo. Escuta isso. Você não está atrasado, você não está esquecido, você não está invisível, você não está parado, você não está rejeitado. Você está escondido para ser fortalecido, fortalecido para ser revelado, revelado para ser usado, usado para ser honrado e honrado para ser enviado. O que Deus está preparando para você é maior do que você imagina, e quando a vitória vier, e ela vai vir, você vai olhar para trás e entender: se Deus tivesse me exposto antes, eu teria desmoronado. Mas Ele me levantou no secreto para que agora eu pudesse permanecer de pé. Se essa palavra falou com você, deixe seu amém, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está vivendo o secreto de Deus. Porque essa pessoa precisa saber. Deus está prestes a revelar aquilo que Ele está construindo em silêncio.